Craque Neto vem e fala sobre a qualidade do Flamengo para competir esse ano e ele admite algo que nós se calhar nem ouvimos. Nesse fim de semana se aproxima Corinthians e Flamengo. Quero saber a tua opinião nos comentários de que ainda assim o Flamengo esse ano é muito superior ao Corinthians, que é o time do Craque Neto, ou tá nível a nível, porque se calhar ter um Memphis Depay eleva o nível deles, mas eu acho que no mano a mano o Flamengo tá muito acima do Corinthians. O Flamengo é o time mais pronto para todos os campeonatos que decide? Ele que joga, melhor dizendo. Né? Ele e o Palmeiras, Neto, mesmo patamar. Que fase que tá o Palmeiras? Os palmeirenses reclamam, os não palmeirenses reclamam. No final da história, o Palmeiras sempre tá brigando por alguma coisa. E hoje líder... Ano passado foi vice, não foi, do brasileiro? E aí é que tá. E hoje líder mais do que nunca no Campeonato Brasileiro. Para mim, os dois brigam por tudo: Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Flamengo, Marília Ruiz. Não, o Flamengo ontem, depois de ter feito o atropelo contra o Juventude no meio da semana, era muito favorito contra esse Vasco de um Carilli que está sempre... na Berlinda. Na Berlinda, no Vasco. Acho que foi um jogo bem disputado. O Vasco teve até mais chance. Espera um minuto só. Não é possível que tenha marceneiro trabalhando hoje aqui, 10 horas da noite. 15 para as 8, tem marceneiro aqui. Mas se tem mais... O cara tá fazendo o quê? O cenário do Galvão Bueno? Tá fazendo... Tá batendo prego uma hora dessa, 15 para as 11. Serão, o cara tá batendo prego. Serão. Voltando, batendo prego. Vamos lá, Marília Ruiz. Acho que o primeiro tempo do Vasco foi bem surpreendente. Teve chances, né? O Vasco jogou, deu também chances. O Léo Jardim, para mim, foi o melhor em campo. O Gerson fez uma ótima partida. No final o Gerson é bom, hein? É bom. No segundo tempo, no final do... Ele renovou, não renovou? Até 2030, né? Do meio para o fim, realmente só deu o Flamengo. Aí você vai ver uma sequência de defesas do Léo Jardim. Mas foi um jogo competitivo. O Vasco fez um jogo competitivo. Não disputam o mesmo campeonato Vasco e Flamengo. O Flamengo disputa ser campeão. E o Vasco não disputa ser campeão desse campeonato brasileiro, apesar do que falou o Pedrinho e apesar da postura do Pedrinho ontem no Maracanã. Não pode ameaçar repórter, não importa se é repórter influencer, né, Pedrinho? Não pode. Godoy. Flamengo e depois vamos com o Caio Capato, direto do Bragantino. É uma rivalidade muito grande entre os dois, né? Nossa. Então você imagina, pode acontecer de tudo no jogo hoje, mas não podemos perder pro Flamengo. E não conseguiu. Mas faz tempo que o Vasco não ganhou do Flamengo. Não, mas começou antes, perdeu, né? Começou quando não pôde jogar no seu estádio, começou quando aí não pode jogar no Maracanã e sabe o que é? Sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Isso aí é pra chamar a torcida, cara. Queria jogar Flamengo e Vasco no São Januário. Me desculpe, com todo o amor que eu tenho pelo São Januário, com toda a história de São Januário política, com toda a história de um clube maravilhoso, que tem dos 4 maiores artilheiros da história, verdade. 3 estão lá, que é Roberto Dinamite, Romário Edmundo e depois o Fred. Calma, jogar Flamengo e Vasco e São Januário, me desculpa, né? A gente pode pedir. E são favoritaços o Flamengo e o Palmeiras, por quê? Porque eles têm 2 bancos, o de reservas e o banco de grana, né, que investe. Só tem uma coisa, hein? Sutite acertar amanhã, terça-feira, Flamengo e Corinthians, Tite comandando o Corinthians contra o Flamengo, hein? Se tá assistindo o vídeo até agora, por favor, deixa o teu like e se inscreve no canal, não custa nada. E bora ver aqui um desabafo do Mauro César, que ele fala algo muito importante sobre o Flamengo, que estamos a errar muito nas finalizações e, manos, nós flamenguistas temos de aprender a lidar com isso. Se liguem só nesse desabafo muito interessante. Aos 43, quase 44, a bola sobrou não, chegou até a Arrascaeta dentro da área. Tinha um jogador na marcação, uma distância de 1,5 m, 2 dominar, dar um pequeno corte, coisa simples, entre aspas, para um cara do nível dele, e chutar para o gol. Ele não chutou. 44 minutos, amigo. Não chutou. Rolou para o Pedro, cercado por 3 adversários, e acabou que a jogada não teve maiores consequências para o Vasco. O Gerson teve 4 finalizações, 4 chances e perdeu todas elas. Né? Um jogador como o Gerson, que atua hoje não, já há algum tempo, como um meia, aberto pela direita, perto da área, ele tem que ter número. Isso é importante falar. Número de meia atacante, né? Exatamente. As pessoas elogiam muito o Gerson, ele tem uma porção de predicados. Do ponto de vista tático, ele cumpre uma série de funções em campo que o técnico passa, mas se ele joga perto do gol, ele tem que ter gol, tem que ter assistência. Certo. Ele tem uma assistência nesse campeonato, ele fez 3 gols e 6 assistências em 32 jogos do campeonato passado, também jogando muitas vezes à frente. É pouco, são números baixos. E ele tem que se incomodar com isso. Não tem que ficar zangadinho quando se fala isso, não. Como ficou no dia que o Marcelo Corrêa perguntou a ele uma outra coisa, ele joguei mal assim e tal, no jogo do Central Córdoba. O Mário César isso é algo que tem que incomodar o Felipe Luiz. Ele está muito perto do gol. A bola chega muito para ele. Ele é forte, ele é alto, ele cabeceou uma bola que foi uma grande defesa do goleiro, mas chutou 2 bolas por cima do travessão, que tem que acertar o alvo, cara.
Não pode achar que foi azar. Não, não é azar. É se aprimorar. E isso é uma coisa que falta muito. O Flamengo vai ter uma dependência crônica do Pedro desse jeito. Ou de um dia que o Arrascaeta resolve chutar a bola no gol, né? Porque sábado ele achou que não ia chutar. Não, para que chutar no gol? Vou tocar pro cara. 44 minutos, amigo. Bola sobrou dentro da área. Você tem obrigação de chutar. Se não bater no zagueiro, na trave, o goleiro, for para fora, é outra história. Mas você tem que chutar a bola no gol. Não chutou pro gol. E aí o que acontece? Vai a coletiva e aí fica muito clara a precipitação daqueles que queriam o Filipe Luís na seleção, pelo bem da seleção ou pelo mal do Flamengo, ou pelas duas coisas, né? Tem tudo isso. Você percebe um técnico que é uma coisa óbvia, ainda sem experiência, e lidando com algumas questões. De informação, como a gente diz. É óbvio que, assim, mas não somos flamenguistas, mas e de como as entrevistas são elogiadíssimas. Às vezes ele vai muito bem, geralmente vai. Não dá mais para o Filipe Luís chegar na coletiva e minimizar os erros. Você quer que ele ataque o jogador? Não precisa atacar o jogador, mas ele tem que admitir para o torcedor do Flamengo que está vendo na coletiva que ele precisa resolver o problema nas finalizações. Qual o problema? Realmente, fala então, ó, se incluir, né? Nós perdemos muitos gols, nós precisamos melhorar isso, nós não podemos errar tanto nas finalizações. Tudo bem, não tem problema nenhum. Os jogadores fizeram tudo que o técnico pediu. Eu tenho certeza que ele não pede para o cara perder gol. Ele pede, nem precisa pedir, para o cara fazer o gol. Tudo, gente, é futebol. As análises de futebol hoje em dia estão contaminadas, muitas vezes, por uma coisa que é assim, os lances capitais. Por exemplo, Nuno Moreira, jogou bem? Jogou bem, fez isso, fez aquilo, ok. Mas ele perdeu o gol que era da vitória do Vasco. Acho isso mais claro. Dominou, cortou o Wesley, frente a frente com o Rossi, chutou, o Rossi defendeu, foi uma grande defesa. Mas a bola é defensável, ele estava sozinho. Ele não pode perder aquele gol. Era 1-0 o Vasco, talvez o Vasco fizesse por 1-0. Provavelmente sim, o Flamengo não consegue fazer o gol. Então você não pode analisar a atuação de um jogador ignorando a sua participação em lances capitais. O caso, Davi Luiz, o jogo do Fortaleza com o Palmeiras. Salvou a bola em cima da linha numa jogada acrobática. Mas a marcação que não existiu contra o Flávio compromete a atuação dele. A gente tem que analisar os lances capitais, gente. O lance que decide. Taticamente cumpriu, fez isso, jogou entre linhas. Gente, tudo isso não pode ser superior numa análise ao lance capital. E nos lances capitais, o Gerson falhou, o Arrascaeta não chutou, e o Michael errou várias tomadas de decisão. Aí chega na zona mista, e o Michael tá de sacanagem, né? Falar de fora é mais fácil. Por isso que ele ganha o que ele ganha. Para fazer o difícil. Não o jornalista ou o torcedor que tem que fazer o trabalho, é ele que tem que fazer o trabalho. Esse tipo de coisa tem que ser questionado internamente. O jogador não pode sair falando uma bobagem colossal como essa e achar que ele está certo. Claro que de fora é mais fácil, é óbvio. Mas se você está dentro do campo para fazer o mais difícil, para fazer o que você faz, Michel, contrata um jogador que custa 1/10. Um jogador inferior, tecnicamente, que vai perder gol, vai errar também. Sabe? É impressionante a falta de autocrítica e a dificuldade, que isso é nítido, né, em algumas entrevistas, de admitir que eles não podem errar tanto. Não pode, o jogo de sábado, o Vasco é um clássico, tudo, mas foi um absurdo o que fez o Flamengo em campo, jogando nem tão mal assim, mas errando no acabamento. Não adianta falar, jogou bem e tudo, perde o gol, não chuta para o gol. E depois esse tipo de declaração. E o Felipe sempre tentando minimizar. Não estou dizendo que ele tem que criticar ninguém abertamente, é óbvio que não. Mas ele tem que dar uma satisfação ao torcedor. Não, o Michel fez tudo que o técnico pediu. Tá bom, então faz parte do combo de pedidos do técnico errar no acabamento das jogadas, não finalizar? Eu acho que não. Então ele tem que saber lidar mais com isso também. E mostra que também o quão precipitadas eram todas as previsões de que o Flamengo voaria no campeonato. Não é assim tão simples. Agora é só o começo, ele pode ajustar. E o jogo mais importante do ano até agora é o jogo de amanhã, que não pode perder para a LDU. Não tem o De La Cruz, não viajou, nem o Alan, eles têm questões lá com a altitude. O Alexandre, que está com uma lesão, que saiu durante o jogo contra o Juventude, no primeiro tempo. E ele vai ter que usar muito bem o banco. E o mais importante, no jogo como esse de amanhã, teve chance no primeiro tempo, que é quando você ainda consegue correr mais na altitude. Tem que fazer. Você tem que fazer, cara. Se tiver a chance de botar uma vantagem no placar, tem que ser no primeiro tempo. Não dá para correr atrás no segundo, não. Tem que ter muita essa consciência. E acho que o Flamengo tem muitas coisas, assim, são muitos detalhes importantes que tem que ser ajustados, né? Tem que ser ajustados. Grande análise do Mauro César. Por isso é que eu gosto muito do Mauro César. Porque apesar, mano, somos flamenguistas, mas às vezes nos falta aquela pitada de reconhecimento quando estamos a falhar. Amanhã tem jogo Flamengo e LDU. Eu vou estar fazendo as análises do jogo. Mas, manos, até eu estou intrigado para saber como é que vai ficar no final disso tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal para mais. Valeu. Até o próximo vídeo e fui.